Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu vou conversar nos dois primeiros blocos de hoje. Nós vamos falar, porque muito se fala a respeito dos problemas, das questões relacionadas à falta de uma execução de uma política pública na questão de gênero, né? A emancipação da mulher, o que é preciso o poder público fazer para tornar, né, o ambiente para a mulher pelo menos um pouco mais justo aqui no estado do Acre. Essa semana nós conversamos aqui na TV Gazeta, no Gazeta Entrevista, nós conversamos com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, a Tatiana. E o que ela nos trouxe aqui foi um quadro muito complicado de um governo do Estado que parece não saber para qual rumo vai essa discussão, não é? E lembrávamos de uma reforma administrativa que deve ser apresentada à Assembleia Legislativa, que pelo que foi noticiado, realmente o governo do Estado, se for isso, se for o que foi noticiado é o que vai para a Assembleia, de fato o governo do Estado não está sabendo tratar o assunto com a gravidade que o assunto merece, não é? Porque não se trata apenas de mudança de uma nomenclatura, de você tirar a expressão mulher lá do final da fila e trazer para o início e assim achar que uma Secretaria de Estado está sendo criada. Então, e para além disso, o que a Tatiana colocou aqui para nós é uma situação que demonstra ingerência, na medida em que projetos vêm para o Acre, recursos vêm para o Acre, ou são executados parcialmente ou nem são executados, os recursos voltam. Mas por que isso? Porque não há uma secretaria específica, uma estrutura burocrática específica para atender a essa política. Correto? Então, hoje, os dois primeiros blocos do programa, nós vamos tentar trazer para vocês algum aspecto que demonstra a ação concreta de algumas lideranças para além dos governos. Para além dos governos. Claro que nós temos um apoio aqui, outro acolá, e isso é importante. Mas o que nós vamos ver aqui agora é, digamos, a comunidade se virando nos 30, como nós dizemos. E de que forma eu digo isso? Porque eu vou, de uma maneira muito simples, eu não sei se a produção já tem aí o banner, mas a Lidiane Cabral e a Cleoleide Soares. A Lidiane está mais ali, mais distante de mim. Lidiane, prazer recebê-la aqui. Obrigada. Cleo, posso chamar de Cleo? Pode. E a Cleo, prazer recebê-las aqui. Obrigada. Bom, eu quero que vocês, de forma imediata, apresentem o que é isso aqui, Cleo. Você trouxe isso aqui tudo com cheio de capricho. O que é isso aqui? Então, pode pegar? Pode, por favor. Então, esse aqui, para você? Esse aqui é o nosso copo da felicidade, né? É o nosso copo Din. Então, ele vem com vários recheios gourmet, recheado de frutas para vocês, né? Tem vários sabores, leitinho com chocolate, temos geleia de morango, da fruta mesmo, tudo artesanal, tudo bem artesanal, e o pudim gourmet. Então aqui é a própria felicidade. E quando é que vai ter um cupuaçu aí dentro? Porque eu estou vendo o kiwi e o morango. Certo, mas temos também, fazemos sabores. cremes de cupuaçu, fazemos mousse de maracujá. Ao gosto do Goiaba, cliente. caju. Ao tem gosto isso tudo. do cliente. A gosto do cliente. O que o cliente preferir, nós estamos para servi-lo. Eu fiz questão de iniciar Claro. mostrando concretamente esse trabalho para demonstrar que isso aqui não é simplesmente uma sobremesa, isso aqui é fruto de uma decisão, não é? Isso aqui é fruto de um trabalho, é fruto de um esforço. E eu queria que vocês fizessem a defesa disso, porque isso aqui,
esses 3 potinhos aqui, podem acreditar, isso aqui significa dinheiro. Com certeza. Dizendo de uma outra forma, isso aqui é dinheiro. É. E não me consta que nós estejamos em uma época de estar desperdiçando dinheiro. Lidiane, por favor, faça a defesa, explique para além dos 3 copinhos. Então, vamos lá. Gente, primeiro, muito feliz de estar aqui de novo, né, nessa casa que sempre apoia as mulheres empreendedoras, o empreendedorismo feminino do Acre, que é a busca pela nossa autonomia econômica, né? Então, muito obrigada pela sensibilidade. A Cleoneide, ela é uma parceira do coletivo, é uma das pessoas que mais está lá com a gente, as mulheres, né, empreendedoras, todas que estão aí assistindo a gente. Muito obrigada pela audiência, pelo trabalho de vocês. Então, o coletivo Elas Fazem Acontecer começou lá em 2020, na pandemia, né, num processo meu mesmo, depois da gestão. Passei 20 anos na gestão pública, depois fui empreender, veio a pandemia, e aí a gente se pergunta o que fazer. Nós fomos gerando essa rede, eu mais outras mulheres, 6 dessas mulheres já eram empreendedoras, que me ajudaram e me fortaleceram para que essa rede pudesse continuar, Itaã. Então, como eu já tinha um trabalho na Secretaria da Mulher, fui secretária, você sabe, de 2019, de 2017 a 2019, fui secretária de Mulheres do município, isso fez com que eu conhecesse muitos trabalhos e tivesse esse apoio dessas mulheres. Então, a gente gerou essa rede ela existe, né? Nós temos tanto o apoio da rede de proteção, que vem Tribunal de Justiça, Ministério Público, iniciativa privada, Sistema S, redes de comunicação, né? E também governo do Estado e Prefeitura. Então, eu estou vendo aqui, me perdoe, Lidiane, porque é sempre importante nós falarmos Claro. a respeito de quem apoia, não é? Sim. Então aqui nós temos vocês vão fazer uma feijoada, samba e pagode, vai ser dia 4/12, domingo. Isso. A partir da 1 da tarde. Isso. Quem apoia essa iniciativa é a Fundação de Cultura Elias Mansur, a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo e Canal com Cultura. O que é isso? Canal com Cultura, né? Nós temos o Márcio Aguiar, que é o coordenador, né, desse trabalho lindo que a Fundação Elias Mansur está fazendo, que o governo do Estado está fazendo, com várias secretarias, e à frente está a Elias Mansur. Então, eles convidaram vários coletivos de mulheres, né? Tem coletivo Brechó, tem várias empreendedoras lá, tanto da economia solidária, como coletivos independentes. E aí convidaram para ocupar aquele espaço, né? Que a gente sabe que era um espaço que demandava um cuidado maior da gestão, eles estão fazendo isso, e chamaram as empreendedoras para fazer feirinha e fazer vários eventos. E aí a gente pensou, bem, estamos na Semana do Samba, 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a gente precisa falar disso, celebrar e também fazer com que tenha visibilidade o trabalho das mulheres por autonomia econômica. Né? A gente é ali, como você falou, para fazer a defesa, eu sou apaixonada pelo nosso trabalho, nós somos uma rede de 300 mulheres, se a gente contar é bem mais do que isso, né? Porque é rotativo, hoje tem mulheres que saíram do coletivo, são empresárias já, formaram collabs, né? São mulheres que estão... collabs? Collabs são lojas colaborativas. Aí elas se unem numa loja só e aí vão movimentando o seu negócio até ter condição de abrir o seu próprio negócio. E aí dividem os custos enquanto não abre o próprio negócio? Isso já tem aqui em Rio Branco, nós somos pioneiros aqui na capital. E o coletivo faz esse trabalho como outros grupos que já surgiram após o coletivo. Né? E o nosso não é primeiro, a gente não inventou a roda. Foi a maioria das mulheres empreendem por necessidade, né? Porque ficaram desempregadas na pandemia. São mulheres, a gente faz essa anamnese, né? Que é um formulário. Esse formulário a gente apresenta para a gestão. Então, a maioria das mulheres se dizem pardas e a gente sabe que, na verdade, são mulheres pretas, mulheres que têm um nível médio completo, né? Ou estão fazendo alguma faculdade e querem empreender e também aprender. Então, nós disponibilizamos, articulamos, eu também sou empreendedora, com várias empresas para que a gente possa não só vender, mas também, sabe, a maioria de nós acredita que o dinheiro não é bem-vindo. A gente aprende que mulher não sabe gerenciar seu negócio. E no coletivo, a gente aprende que sim, nós podemos. Agora, Lidiane, eu vou dar aqui uma provocada, fazer uma provocação, que é a seguinte. Durante a execução, vocês com a mão na massa, sim,
gerenciando, administrando, dá para perceber e admitir a ignorância em relação à gestão e que vocês precisam aprender, começar do zero? Como é que é? É possível perceber as falhas ali? Sim, porque a gente acredita que todo governo, porque assim, como a gente trabalha, o nosso coletivo, desde o começo, por eu ter trabalhado com a gestão, então eu sei que em nenhum governo, né, é prioritário essa questão das políticas afirmativas. Tem um cuidado maior em alguns, né? Mas isso é uma coisa que o movimento precisa alimentar. E o que a gente faz enquanto coletivo? A gente pressiona, a gente articula e corre atrás. Então, vai na gestão e apresenta, olha, a gente quer ocupar esse espaço, né? E esse espaço, ele não tem condição. O que vocês podem fazer para que esse espaço tenha segurança, iluminação, banheiros adequados? Que a gente sabe que a cidade de Rio Branco, a maioria das cidades do Brasil e do mundo, não estão preparadas para a ocupação das mulheres, para a ocupação das deficientes físicas, para a ocupação da população negra, né, cadeirante. Então, as cidades não estão prontas e a gente faz esse trabalho para dizer, não, nós estamos aqui, queremos ocupar e qual é o problema? Vamos fazer junto. Cléo, qual foi o momento que você disse assim, olha, eu preciso me virar? Uma vez eu conversando com a deputada federal Perpétua Almeida, ela me trouxe um exemplo que é muito nosso também, né? Eu citei a Perpétua porque aconteceu aqui, ela citou aqui, de que a mulher, ela se vira, ela ela dá um jeito, faz charuto e expõe na calçada de casa e vende, ou faz um quibe, faz um bolo e vende, e com isso garante algum dinheiro. Então, assim, iniciativas como essa, como a Lidiane falou, não são novidade. Uhum. Mas eu queria saber a tua história. Qual foi o momento, qual foi o ponto de virada que você disse assim, olha, ou eu passo a vender alguma coisa, ou eu vou me lascar aqui que eu não vou ter o que comer. Quando é que foi isso? Você pode contar pra gente? Sim, posso. Boa tarde, Taam. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Então, foi em plena pandemia, né, que a gente deu a virada na chave. E assim, eu já sempre trabalhei com vendas, sempre gostei desse aquecido assim, né? E aí veio a pandemia e eu não pude visitar meus clientes, ficou aquele setor assim bem, né? E os clientes já não me procuravam, trabalhava com peças íntimas, enfim. E aí, numa viagem, né, e no último dia na praia, eu vi umas meninas na praia vendendo. E eu falei, quando eu chegar em Rio Branco, eu vou fazer. E se der certo, vamos à luta, em plena pandemia. E aí, assim, final de ano, dezembro, né, já juntou tudo e cheguei, procurei as embalagens, achei e vamos tentar fazer e aprendendo com os erros e algumas dicas. E aí fui fazendo. E fui saindo para alguns vizinhos, depois houve a necessidade de eu sair para a rua, com muita vergonha, mas havia máscara. Deu vergonha? Nossa, como eu tinha vergonha, como tempo eu perdi. Hoje em dia eu quero me mostrar, antigamente eu não queria. E assim, muita vergonha, sabe? A máscara era uma válvula de escape, digamos. Olha que loucura, né? E aí eu ia pela Galeria Meta, ia em alguns lugares, né, visitar algumas pessoas. E aí Você se sentia protegida com a máscara? Nossa, muito. Protegida no sentido não fisiológico, Sim, né? No sentido... Exatamente. E aí as pessoas começaram a gostar, e aí eu comecei, e eu precisava somar na renda familiar, que eu sou, né, primeiramente eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa e sou empreendedora. E o maridão no começo acreditava ou achava que não ia dar certo? Aquela coisa assim, aquela confiança, mas meio que não acreditando. Dava uma força, mas com o pé atrás, sabe? Menina, mas tu vai, mas isso. Eu falei assim, não, eu vou, porque eu sempre fui muito determinada, sabe? Muito determinada mesmo. E aí eu vou conseguir, tinha apoio da família, de algumas pessoas, né? Muitas da família, apesar de muitos maridos não apoiarem, né, hoje em dia, muitos não apoiam a família, mas o meu eu sempre tive, né, esse apoio. E aí eu fui, começou a dar certo, e eu comecei com uma lata de leite, né, comprei uma lata de leite, meu pudim saiu horrível, minha mãe disse, tá maravilhoso, minha filha. Mãe eu comecei, né? Com pudim, até então não trabalhava com os copos da felicidade.
E aí eu peguei e fui, né, e fui fazendo, aí houve a necessidade de fazer cursinhos, né, e eu fui me aprimorando cada vez mais. Uma lata de leite deu para Um quantos lote. pudins? Nossa, deu para uns 7 pudins. Mini pudim, porque é uma porção, eles são de 120 gramas, né, eles são gourmet, as forminhas já vão tudo certinho, e aí deu. E hoje, assim, eu me vejo gratificante, sabe, uma gratidão que eu tenho, porque hoje eu posso dizer que eu vou no mercado, eu posso comprar de fardo, sabe? De leite, de caixas de leite. É bem mais que uma lata de leite Nossa, condensado, né? mas eu não perco as raízes. Eu comecei com uma térmicazinha. Até hoje eu tenho minha térmica, sabe? Que eu ando até hoje nas ruas. E o maridão hoje ajuda, não? Nossa, ele é meu mexedor de panela. Vai para as feirinhas com a gente, é? os maridos, vai para as feirinhas. Ele vai pra feira, sabe? Ele se envolve. É. Quando a autoestima não está assim, alta desse jeito, como a dela, como é que faz? A gente tem uma rede de apoio. Na verdade, o coletivo, eu fico muito emocionada, né? Porque realmente nem todo dia a gente está bem. Os tempos estão difíceis, né, Itaã? São difíceis. E o que a gente faz? A gente tem essa rede de apoio, tem grupos terapêuticos, né? A gente faz encontros com essas mulheres e a maioria tem aquela conversa lá no privado, olha, eu não estou bem hoje, eu não tenho, a gente tem, a nossa feirinha, a gente rateia entre nós um valor. Existe um investimento que essa mulher faz de 30, 40 reais, a depender do orçamento, o que a gente vai precisar naquela programação, porque nós também não trabalhamos com feirantes apenas de alimentação. A mulher empreendedora que canta, a mulher empreendedora que dança. Então, a gente também paga essa empreendedora para estar ali com a gente. Então, ela diz, olha, Lidiane, eu não tenho condição de participar, como é que a gente faz? Então, a gente vai ali dando incentivo, vai postando nos stories, vai divulgando o trabalho dela, até ela dizer, não, agora eu consigo, vamos juntas, e a gente vai se apoiando. Não é fácil. Todo mundo fala assim, mas como é trabalhar com mulher? Esse monte de mulher, como é que a gente faz? Nós somos mulheres, né? E por sermos mulheres, nós somos diversas, nem toda mulher é igual, né? Graças a Deus, mas a gente se apoia e o não julgamento, sabe? Dizer assim, não, hoje ela não está bem, deixa ela lá, daqui a pouco ela vai melhorar e assim a gente vai se ajudando. Tem aqui uma avaliação do Francisco Pantio, ele diz o seguinte, boa tarde, Itaã. Boa tarde às entrevistadas. Gostaria de provocar o debate. O Acre é um dos estados com maior número de casos de feminicídios. Na verdade, nós lideramos, né? Sim. É um dos estados onde os valentões adoram limpar a mão nas mulheres e costumam perseguir suas ex-companheiras e os números mostram isso. Daí não tem como justificar o Acre não ter uma secretaria de políticas para as mulheres. Ele está fazendo uma provocação no sentido de dessa ausência na gestão estadual de ter uma secretaria. Eu vou pedir aqui, primeiro vou pedir desculpas a você, porque nós tivemos que fazer uma mudança. Né? Eu vou pedir para a produção, para esse primeiro bloco ser um pouquinho maior do que o normal, porque aí na sequência a gente faz os dois últimos blocos com a prefeita de Tarauacá. Hoje só vai ter mulheres aqui. Eita. Então a gente vai esticar um pouquinho esse primeiro bloco para que vocês possam fazer a defesa. Perfeito. Enfim, eu queria que você tentasse justificar a importância dessa secretaria. Olha só, eu fui secretária de Mulheres no município, foi uma luta que a gente fala aqui, não só da gestão, não só de partidos políticos, mas de um movimento de mulheres, que existe no Acre há muitos anos, né? Veio a Casa Rosa Mulher, veio vários equipamentos públicos. O que eu acredito, Itaã, que também não adianta a gente ficar colocando apenas, não estou justificando uma coisa que o governo realmente precisa ter um direcionamento e um olhar mais sensível. Mas a gente não pode passar a vida inteira, olha, o Acre é o primeiro em feminicídio. Por quê? Quem é que está matando? São os homens. Quem é que precisa falar sobre violência? Os homens. A gente não precisa apenas jogar, não podemos apenas jogar numa gestão essa situação. A violência, ela está aqui a todo momento, né? Não é só muitas vezes na porrada ou numa passar a mão, como ele falou, mas é numa violência psicológica, que é muito real, é numa violência institucional. Nós, como mulheres que somos um pouco mais atrevidas, como falam, né? Eu já fui vítima de violência, já tive casa invadida porque sou militante feminista. Então, a gente está passando por isso o tempo todo. E nós estamos cansadas de falar.
Tem uma liderança chamada Concita Maia, que eu tenho muito respeito, e ela fala, nós estamos cansadas. Quando será que os homens perceberão que eles são os maiores autores de violência e precisam falar sobre a violência? Quem é violento, a maioria das vezes, são os homens. São homens que tiveram dificuldade na sua infância, tiveram um lar violento e precisa falar sobre isso. Então, agora, a sociedade quem está precisa disposto provocar. a falar? Qual é o homem que, Verdade. né, que está disposto a esse debate? Aliás, muitas mulheres que estão te assistindo agora, certamente estão te criticando, porque entendem que essa retórica, ela é uma retórica vitimista, que isso não é bem assim, e aí? Olha, A Cléo também, se puder falar. não é vitimista porque eu sofri violência doméstica. E, infelizmente, a gente sabe sim que o governo precisa olhar com mais carinho. A gente só tem uma delegacia da mulher que não funciona como deveria. Eu tenho muito amor e muito respeito, muita gratidão a todas as profissionais, a todos os profissionais da área da justiça, do direito, inclusive funcionárias, pessoas, servidores que estão lá no governo tentando fazer o seu melhor, como tem movimentos sociais também tentando. Então, eu acredito que é uma via de mão dupla, a gente precisa conversar mais sobre isso. Os órgãos precisam ter um apoio maior, inclusive, aos homens agressores, saber por que voltam a agredir e as mulheres voltam aos lares dos agressores. Por que essa violência continua? Por que esse ciclo se perpetua? Porque falta o apoio à autonomia econômica e financeira de uma mulher, falta o apoio psicológico a essa mulher, a saúde mental dessa mulher. Nós vivemos num estado que ele é distante da maioria, não é metrópole, né? Então está afastado. Aqui eu estou falando para a mulher que está assistindo na TV e aquela que nem vê a TV. Aquela que a violência é lá na zona rural, que não chega, aquela menina. Então, os desafios são diários. Eu, como movimento social, como militante de direitos humanos, como movimento que tenho a minha parceira aqui, empreendedora, a gente fala sobre isso. Ainda é tabu falar sobre isso, né? E a gente quer muito que um dia uma mulher possa dizer, não, olha, eu estou sendo violentada, eu quero ajuda. Tem um aspecto, né, da tua fala que eu acho importante. Eu pensei que a tua linha de raciocínio fosse descambar para o que eu vou dizer agora, mas não, você pegou um outro viés. Sim. Não é que a Secretaria de Estado ela é necessária por si. Sim. Ela precisa responder por um movimento, por uma ação, não é? Então, isso, mas o movimento aqui no Acre já é plenamente justificável. Exatamente, né? Exatamente. Não só o movimento, como o que a gente vê nos jornais, né? A gente vê toda hora, todo dia. Exato. Né? Mulheres sendo mortas, todo dia, toda hora. Já tive colegas, eu mesma ia trabalhar toda espancada com blusa sabe, sabendo que estava passando por uma violência e com medo até de ir na polícia e o agressor, né, voltar e a sociedade, você fica sendo a julgada, que está sendo julgado o tempo todo. É um assunto que ainda me dói muito, né? A gente nunca está preparada para falar. Com certeza terão pessoas que vão dizer, mas olha, ela está falando isso ou aquilo. Mas só quem passa é que sabe dizer. Infelizmente, a gente não tem, eu não posso hoje, se uma mulher me procura, eu não posso dizer, vá lá e denuncie. Tem outras situações de violência, tem as facções aí, tem todo um sistema de justiça. E a rede não está funcionando direito, né? A verdade é essa. A gente acredita que sim, né? Existem muitas falhas, muitas, de todos os lados. E a gente precisa falar mais sobre isso e combater. E sobretudo, no interior do estado, nos municípios, que essa situação de vulnerabilidade, a rede, ela existe, quando ela funciona, como nós dizemos aqui, com força, mas isso não é uma regra ainda tem muitos buracos. E a gente tem esperança que agora, nessa gestão, né, da nossa presidência que está vindo aí, com o Lula, as políticas afirmativas consigam andar melhor, que não adianta simplesmente criar uma secretaria e não ter um orçamento próprio para gerenciar, para trabalhar com afinco e com cuidado para quem mais precisa. Então, a gente espera que a gente consiga fazer, não só na cultura, como na educação, como no movimento de mulheres, dentro da gestão a gente consiga avançar mais e a gente fica muito feliz com a possibilidade dessa esperança, desse renovo que vem aí em 2023. Eu preciso que vocês só deem uma reforçada no evento que vocês vão organizar,
porque o nosso tempo acabou e eu queria agradecer desde já a presença de vocês, tá bom? Então, a gente quer convidar vocês, primeiro, quem não conhece o coletivo Elas Fazem Acontecer Acre, vai lá no nosso Instagram, @Elas Fazem Acontecer Acre, tem mulheres de vários empreendimentos, e convidar você para a feijoada 4 de dezembro, lá no canal da Maternidade, domingo, das 11 às 21 horas. Programação riquíssima. Vai ter Miné Spoltori, Ana Cássia, vai ter a Cleo lá com o pudim dela. Fala, Cleo. Olha só, vamos aí, novidades para dezembro. Agora chegou dezembro, festas, né? Então estaremos lá. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, na página Pudim Felicidade AC. Ou pelo telefone, lá também tem direitinho, vai lá, levanta para cima, arrasta, vai todas as informações. Estaremos com taças da felicidade, totalmente gourmet, artesanal, pudim, entre outros, os copos também. Tá bom. Muito obrigado, Valeu, viu, pela gente. vinda de vocês Obrigada. aqui. Vamos para o intervalo e retornamos com a prefeita de Tarauacá aqui no Gazeta Entrevista.